a nossa sessão municipal. Como há pedido de sustentação oral, item 52 será relatado antecipadamente. Convoco o representante da Câmara Municipal, Ronaldo Leite Nogueira Sepúlveda, para... não, o defensor, desculpa. Está aqui o nome do defensor. Dr. Rogério Silveira Lima, convido para que tome o seu lugar. As contas do item 52 de Tarumã, do qual eu sou relator. Contas de 2015 de Tarumã, do município de Tarumã. A questão aqui é a questão do quadro de pessoal. Os gastos com o pessoal reincidente, reiteradamente notificados, e que volta à questão central. Então, é este o ponto, doutor. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Uma honra estar na presença de pessoas tão ilustres novamente. Dr. Roque, Sérgio, secretário-geral, membro do Ministério Público de Contas, demais conselheiros, amigo Adilson e doutora Eliane. Tratar aqui hoje do TC 1146-02615, contas anuais da Câmara Municipal de Tarumã. Importante, Excelência, destacar os principais números, mesmo que a gente vai tratar aqui somente de um item que houve divergência nos pareceres dos órgãos técnicos. Os números da Câmara são importantes serem destacados, tendo em vista o cumprimento dos principais itens constitucionais, ou todos os itens constitucionais, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal. Controle interno, tudo que se remete ao controle interno foi atendido. Do planejamento das contas, houve também as audiências públicas, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Teve um resultado orçamentário superavitário de 0,57. Despesa de pessoal do Legislativo, 3,82. A despesa total do Legislativo, quando a Constituição fala até 7%. Então, usou pouco mais a metade do disposto na Constituição. Despesa com pessoal, 2,07 da Receita Corrente do município. Houve revisão, houve a RGA com base no artigo 3710 da Constituição, também dentro da legalidade, os subsídios também. Percentual dos vereadores, do subsídio 25 e 28, também atendido. Os encargos todos recolhidos, INSS, Fundo de Garantia e para o regime próprio de Previdência. Os órgãos técnicos da Casa se manifestaram de forma divergente, sendo que a assessoria técnica pela regularidade, procuradora-chefe e MPC pela irregularidade. Aí o senhor falou de um item, mas, na verdade, foram dois os apontamentos. Talvez um não entre em discussão aqui, mas falar brevemente dele, que é a aquisição de materiais destinados aos enfeites e adornos natalinos. Tarumã, como uma cidade pequena, a população espera todo ano que a Prefeitura, bem como a Câmara, que é um prédio muito bonito, tenha sido enfeitada para as pessoas contemplarem mesmo, ir lá, tirar foto. Aí o mês de dezembro é um mês de confraternização das famílias, um mês de paz. Então, a Câmara realizou uma despesa um pouco mais de R$1.000, que representa 0,01 do orçamento anual da Câmara, que 1.386 foi o... Então, nessa linha, nós temos alguns julgamentos. O TC 2640-0308, do município de Águas de Lindóia, da Câmara de Indaiatuba, 316807, da Câmara de Potim, que se enquadra bem com a questão da Câmara de Tarumã. Aí temos outros aqui, como o senhor já disse, então eu vou passar adiante, porque não é essa a pauta dessa feita. Tinha esse julgamento deste item pela regularidade. Aí vamos ao quadro de pessoal, aonde está-se a maior discussão. Apontado pelo agente de fiscalização que a Câmara possui 50% de cargos em comissão. No entanto, ele não reflete a realidade da Câmara, tendo em vista que a hora que você coloca 50%, a hora que você escuta aí 50%, fala, nossa, o número é excessivo. No entanto, são 3 cargos em comissão e 3 cargos efetivos.
Ou seja, estamos dentro do princípio da razoabilidade, por conta que 3 cargos não é um número elevado. Tivemos um julgamento aqui do Tribunal Pleno na quarta-feira que falava da Câmara de Carapicuíba, 191 cargos em comissão e 21 efetivos. Diferentemente da Câmara de Tarumã, 3 cargos em comissão. Então, a Câmara de Tarumã tem o seu quadro enxuto, quadro mínimo para boa estrutura e gestão da Câmara. Desta forma, deve ser levado em consideração que são 3 cargos, somente em comissão, sendo eles de assessoramento ao presidente da Câmara. Por que assessoramento ao presidente da Câmara? Porque ele é o único responsável pelas contas da Câmara Municipal. Ninguém mais, somente ele. Então, ele tem que ter pessoas da sua confiança. O mandato lá é de 1 ano. Como que ele não vai ter pessoas da sua confiança para assessorá-lo, tendo em vista que ele pode ficar inelegível para eventuais eleições e ter maiores implicações com uma rejeição das contas anuais dele? Então, desta forma, queria que desconsiderasse a questão do 50%, analisasse os números, não em percentual, porque se for em percentual, o percentual realmente fica elevado, 50%, então desconsiderar dessa forma. Também temos que os cargos não são de natureza em comissão, pois não tem atribuições de chefia, direção e assessoramento. Como havia dito há pouco, os cargos são para assessoramento do presidente da Câmara, é o cargo de advogado, contador e o chefe da Câmara Municipal, que são pessoas de total confiança do presidente. Nesse contexto, o eminente jurista Celso Antônio Bandeira de Mello comenta: as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. Desta forma, portanto, o presidente da Câmara, em relação aos cargos de comissão, exerceu sua competência administrativa dentro dos limites e na extensão e intensidade proporcional ao cumprimento do interesse público no desempenho da presidência da Casa de Leis do município de Tarumã, na nomeação de apenas 3 cargos em comissão para a sua assessoria. Assim, ele tem cumprido os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, proporcionalidade e, principalmente, a razoabilidade. Desta feita, o item em questão, ele por si só, diante dos números apresentados pela Câmara no exercício 2015, não podem macular as contas de 2015, tendo em vista não ser a realidade somente analisar 50% dos cargos. Teria que se considerar 3 cargos. Uma Câmara com 6 cargos não é excessivo. Então, finalizando, Excelência, cabe destacar que a Câmara, ao final do exercício, devolveu ao Executivo a importância de 484 mil, ficando patente o equilíbrio nas contas de 2015, em especial os gastos com seus funcionários, pois as despesas são moderadas e dentro da realidade da Câmara de Tarumã. Desta forma, e por tudo que tem no processo, requer seja as presentes contas anuais da Câmara de Tarumã julgada regular, pois se mostrou em perfeita condição, principalmente atendendo os ditames da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigado, Excelência. Ok. Eu vou retirar de pauta o processo com reinclusão automática, ok?